Nem tudo que é confortável é de Deus. E nem tudo que é de Deus é confortável. Hoje eu quero falar com você sobre o ídolo do conforto. Sim, o conforto pode se tornar um ídolo na nossa vida. Porque o problema é quando a gente começa a viver evitando esforço, evitando renúncia, sacrifício, a gente passa a desgostar destas coisas e buscar somente o caminho das águas, o caminho mais fácil. E, sem perceber, o conforto pode virar um ídolo. Considere, por exemplo, a história deste homem. O despertador tocou bem cedo, porque na noite anterior ele tinha prometido assim para ele mesmo: eu vou acordar cedo amanhã para orar. Só que quando o despertador tocou, ele disse assim: só mais 5 minutos. E 5 minutos virou meia hora. Ele virou para o lado, dormiu novamente e depois acordou correndo e aquela oração ficou para depois, para mais tarde. Mas mais tarde outras coisas aconteceram e ele foi adiando. Chegou o final do dia e ele prometeu de novo: não, amanhã eu vou acordar cedo para orar, fazer esse propósito de oração com Deus. E a história se repetiu. E ao longo dos dias e das semanas, a sua vida espiritual, sempre fria, sempre mediana, sempre afastada de Deus, não foi resultado de uma grande decisão, mas foi resultado de várias pequenas decisões nas quais ele sempre escolheu o caminho mais fácil. Agora eu não vou orar, estou com sono. Agora eu não vou ler a Bíblia, deixa eu verificar isso aqui no celular primeiro. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Então, pequenas decisões que buscaram o mais confortável resultaram no esfriamento e afastamento espiritual total. O que é que acontece? A Bíblia fala, Jesus explicou um texto que muitas pessoas evitam, muitas pessoas não gostam, mas é o que Jesus falou. Ele disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se você marcar as palavras de Jesus, se você ler os evangelhos, né, e às vezes eu me pergunto qual evangelho alguns cristãos estão lendo por aí, porque quando eu leio os evangelhos, as palavras de Jesus, não vou nem falar das epístolas, né, das cartas dos apóstolos, não vou falar de outras partes da Bíblia, Velho Testamento, vamos falar dos evangelhos, das palavras de Jesus. Quando eu leio os evangelhos e atento para as palavras de Jesus, em nenhum momento ele prometeu um cristianismo fácil, um cristianismo de conforto, de prazer, sabe? De graça. Jesus nunca falou a palavra graça. Nunca. Salvo quando ele falou para Paulo depois lá, pessoalmente para ele, a minha graça te basta. Mas em um outro contexto. E Paulo estava passando uma situação de sacrifício. E Jesus o confortou não com o descanso, mas com a graça dele. Então, quando a gente olha as palavras do Senhor Jesus, a gente vê que sempre ele apontava para o sacrifício. Desde o Sermão da Montanha, seu primeiro sermão, quando ele já falou: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Enfim, quando ele falou lá no início, até o final, depois da sua ressurreição, quando ele falou para os discípulos: olha, vocês vão aguardar em Jerusalém, vocês vão se isolar do povo, do barulho da cidade, vocês vão buscar ficar lá em oração até receber o Espírito Santo. Todo o seu ministério, ele prometeu sacrifício. Ele disse que seria difícil. Ele disse que os cristãos seriam odiados, perseguidos como ele foi.
que eles não teriam lugar, os seus discípulos não teriam lugar onde descansar a cabeça, que quem quisesse ser seu discípulo tinha que abrir mão da própria vida. Pai, mãe, posses, a própria vida. E quem não fizesse isso não poderia ser seu discípulo. Ou seja, todas as palavras de Jesus apontavam para o sacrifício, o desconforto, para o esforço para tomar posse do reino de Deus. Agora, eu não sei qual evangelho alguns cristãos estão lendo, não é? Porque é possível você ler a Bíblia e escolher assim pontualmente, né? Escolher, eu gostei desse versículo aqui, esse eu vou estampar na camiseta, esse aqui eu vou postar na rede social, esse aqui eu vou marcar. Você pode escolher o que você gosta, o que fala com você. Na verdade, o que fala com o seu gosto, o que fala com as suas vontades. Mas você não pode evitar, se você vai ler a Bíblia como ela deve ser lida, você não deve evitar tudo que está escrito ali. Aliás, nada do que está escrito ali. Você tem que abraçar tudo, ou é tudo ou nada. Assim a gente tem que aproximar a palavra de Deus. Então, seguir Jesus envolve renúncia, seguir Jesus não é uma vida guiada pelo que é fácil, mas ela é guiada pelo que é certo, e nem sempre o que é certo é confortável, não é? Ora, então, quando você olha para a sua vida e vê que o conforto é o que te guia, o conforto é o que influencia suas decisões e escolhas, e você está sempre escolhendo o confortável em vez do certo, então você fez do conforto o seu ídolo. O conforto torna-se mais importante para você do que as palavras de Deus. Você começa a viver no automático, sempre escolhendo o caminho das águas, o caminho mais fácil, e justificando essas suas escolhas porque você não quer abraçar o difícil, você não quer abraçar o sacrifício. Aí você olha para as pessoas que sacrificam, que vivem o cristianismo verdadeiro, e você critica essas pessoas como fanáticas, como são da lei, essas pessoas são da lei, essas pessoas são muito rigorosas, são muito radicais, também não é bem assim. Não é bem assim. E aí você vai fazendo essas exceções, não é? Essas escolhas baseadas pelo conforto. A gente tem que entender que Jesus não nos chamou para uma vida confortável. Ele nos chamou para uma vida de sacrifício, de autonegação diária, de carregar a cruz e crucificar a nossa vontade todos os dias na cruz, juntamente com ele, onde ele foi crucificado. Mas ele ressuscitou e ele disse: se eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar, vocês vão viver uma vida nova, uma vida diferente. Então, ídolos do conforto são ídolos que as pessoas seguem mesmo tentando conciliar o cristianismo com a vida de prazeres deste mundo. Não dá. Infelizmente, você está criando para si um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que exige renúncia, sacrifício, esforço, diariamente. Se você fugir disso, você está desenhando um outro Deus à sua imagem e semelhança. Você criou um ídolo para adaptar-se a você, ao seu jeito, ao invés de você se tornar a imagem e semelhança de Deus que te criou. Conforto é o caminho certo para a estagnação. Conforto é o caminho certo para você afundar, para você atrofiar, como o corpo que não move, que não exercita, o corpo que está sempre buscando descanso vai atrofiando, as juntas vão endurecendo, a disposição, os músculos vão enfraquecendo, assim também a fé que não sacrifica vai virando água. Chega uma hora que você precisa da fé, você não tem para nada. Você tem uma fé que sabe cantar louvores, você tem uma fé que sabe recitar versículos bíblicos que você decorou, mas você não tem uma fé que na hora da dificuldade consegue confrontar o diabo.
Quando o diabo aparece, quando o mal aparece na sua vida, você pensa em ligar para alguém. Eu vou ligar para alguém para me ajudar aqui agora. Vou ligar para alguém. O mal está aqui agora e eu não consigo enfrentar o mal. Então eu vou ligar para o pastor, vou ligar para o obreiro, vou chamar alguém para enfrentar o mal que está aqui na minha frente. Quer dizer, a sua fé não está apta para enfrentar o mal. Quando vem a rebordosa, você se curva, porque a sua fé é fraca. A sua fé é como um macarrão instantâneo, não é? Mole. Aquele macarrão cozido além da conta. Porque você nunca exercitou essa fé, então ela nunca criou musculatura. E o que cria musculatura para a fé é o sacrifício, é o esforço, é a autonegação, é o carregar a cruz. Se você fugir disso, meu amigo, minha amiga, saiba que não é o Deus da Bíblia que você está seguindo. Se você está fugindo do sacrifício, do esforço e da renúncia, você já criou um outro Deus para si. Um Deus no seu coração, um Deus criado à sua imagem e semelhança, o Deus do conforto. Então, abra os seus olhos. Você está adiando uma decisão desconfortável, você está adiando algo que você tem que fazer, que você sabe que tem que fazer, mas você prefere sempre o caminho mais fácil? Você está se agarrando a alguma coisa que Deus já te pediu para abrir mão, mas você não quer deixar ir porque aquilo se tornou mais importante para você do que Deus? Abra os seus olhos. Abra os seus olhos, porque toda mudança, toda vitória está no sacrifício, na luta e na renúncia, e não no conforto. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.